Oiê, Estúdio Brownie no ar com mais um episódio para vocês. Eu sou Ana Campbell e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre diversos assuntos, incluindo o que a gente aprende com a fotografia ao longo dos anos, né? Mas antes de começar, eu queria fazer uma correção aqui. Quero agradecer o José Fábio, que gentilmente me mandou essa correção. Porque vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa distraída. De vez em quando eu solto umas pérolas aqui. E no episódio 153, onde eu falei das referências, eu falei do Márcio Scavone, eu disse que ele era membro da Academia Brasileira de Letras, mas na verdade ele é membro da Academia Paulista de Letras, então, que é a APL. Então, correção feita aqui. José Fábio, obrigada pela dica. Eu também quero agradecer a presença ilustre de vocês, a gente sempre crescendo aqui nos números de inscritos no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, isso é super importante para a gente. Deixa seu comentário, coloca aqui o que você mais gostou, o que você gostaria de ver, ou alguma crítica também, estamos abertos para receber todos os comentários. E fazer um agradecimento especial para nossos membros. Por que membros, né? Ana, você não estava falando dos inscritos? Então, no canal a gente tem os inscritos e os membros. Os membros são assinantes do canal que têm acesso ao conteúdo, aos episódios com antecedência. Então, eles assistem antes de ir a público. Então, se você tiver interesse em consumir os nossos conteúdos, tem também conteúdos exclusivos que ficam só para os membros, você pode se inscrever e aqui embaixo tem no link da descrição, tem um link para você poder fazer isso, tá? O valor é tranquilaço, mais barato que a Netflix e com muito conteúdo sobre fotografia. E eu quero agradecer aqui aos membros que a gente tem hoje no canal inscritos, que são Elana Paulino, Aline Rodrigues, IS Fotografia Armais, Kênia Barros, Suci Lima e Chayane Gobi. Muito obrigada. Bom, tem uma outra notícia para dar para vocês aqui. Lembra que eu falei com vocês do concurso, que a gente estava participando dos melhores podcasts do Brasil? Ano passado a gente ficou em segundo lugar na categoria de fotografia. Esse ano eles criaram novas categorias, tiraram a categoria de fotografia, então a gente teve que se reencaixar em outras categorias. E tinha algumas possibilidades lá. O Petroco do Papo de Fotógrafo foi para uma categoria, acho que era assuntos diversos, e eu me encaixei na categoria de marketing, vendas e comunicação. A gente passou pela segunda etapa, né? A gente passou pela primeira etapa, que vocês votaram a beça aí pra gente, eu queria agradecer muito isso, mas a gente não passou na segunda etapa, que era a etapa final. Na segunda etapa final, eles não colocam o ranking, então não sei em que ranking que a gente ficou para poder dar um retorno para vocês. Só sei que a gente não ficou entre os 3 primeiros, que são os que recebem prêmio. Então, quem recebeu lá foi o do DMF, que é um podcast sobre matemática, Papo de Vendedor, e o Ubuntu Cast, que é um canal de filosofia que fala sobre religião e tal. Então, esses foram os 3 primeiros lugares. Mas, de qualquer forma, quero agradecer vocês pelo apoio, pelos votos. E quem sabe ano que vem a gente participa de novo, né? Beleza. Agora vamos para o assunto que nos traz aqui. Então, eu escolhi hoje um tema para falar com vocês sobre o que os meus anos de fotografia me ensinaram sobre pessoas, porque nossa área, a gente lida com muita gente, e muita gente de várias características e jeitos diferentes, né? Agora, antes de eu começar nos pontos que eu separei aqui para falar para vocês, eu trouxe uma dica de um livro que tem a ver com isso que a gente vai falar aqui, que são pessoas. Eu vi uma entrevista no Conversa com Bial, eu adoro, não sei se vocês assistem, mas eu adoro assistir as entrevistas dele, também aprendo muito com ele sobre como entrevistar, para mim é uma forma de aprender e entreter. E ele recentemente entrevistou um cara chamado Felipe, deixa eu ver o nome dele aqui, Felipe Nunes. O Felipe Nunes, ele é mestre em estatística, sócio fundador da Quest,
mineiro, doutor em ciências políticas, professor de políticas públicas na FGV de São Paulo e torcedor do Galo. Eu não sou Galo, não, eu sou fluminense. Mas tenho amigos que são mineiros e torcedores do Galo, então quis fazer uma homenagem. O Felipe, ele fez uma vasta pesquisa com os brasileiros, com a opinião dos brasileiros, e essa pesquisa resultou num livro chamado Brasil no Espelho, quer dizer, tem um nome mais completo aqui. Um guia, quer ver, tá no... Ó, o livro custa R$ 54,00 na Amazon. Brasil no Espelho, um guia para entender o Brasil e os brasileiros. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque se a gente trabalha com pessoas, a gente tem que entender sobre o Brasil também, né? E sobre como a população está lidando com todas as questões que a gente vem vivendo. Eu vou citar algumas coisas aqui que são de política, mas não quero falar sobre política, tá? É só para vocês entenderem como a pesquisa traz isso e como é importante a gente conhecer o nosso público, e isso daqui também serve para análise de mercado e para você pensar o que você pode trazer para o seu público, claro, de acordo com o que você acredita também, o que você gostaria de oferecer, ou não, né, se você estiver pensando só em estratégia, porque em negócio você pode criar uma empresa que esteja criando conteúdo voltado para o que você gosta somente, principalmente quando a gente está falando de fotografia, ou então você pode fazer um plano de marketing de negócios voltado para o que você, para vendas, né? Isso fica a seu critério, a sua estratégia. Por que eu estou falando isso? Porque vou dar um exemplo aqui fora da fotografia. As gravadoras, nem tudo que elas gravam são coisas que os funcionários que estão lá dentro curtem, não são, às vezes, nem os ritmos, né, que eles gostam. Talvez eles gostem de rock, mas estão gravando sertanejo. Eles vão pelas tendências de mercado e o que a população deseja, porque eles querem, aquilo é uma empresa, é um business, né, um negócio, eles querem ganhar dinheiro e eles vão fazer o que o público vai comprar, tá? Então, é só para a gente deixar isso bem claro, que eu não vou falar aqui. As coisas que eu vou citar aqui sobre política são as coisas que vieram na pesquisa, mas que não determinam o que eu penso, nem vou determinar nenhum lado meu aqui, tá? Mas porque é importante a gente conhecer. Ah, Ana, fala só sobre política? Não, ele não fala só sobre política, ele fala sobre muitas coisas, mas está envolvendo com política também, e traz um estudo amplo sobre os valores e as percepções dos brasileiros. Então, se a gente trabalha com pessoas, eu acho que é importante a gente conhecer um pouco sobre isso e ler o livro, ou então assistir a entrevista que ele deu no Bial recentemente, para vocês terem uma noção do que ele está falando. Uma das coisas que eu achei muito interessante, que faz muito sentido com o nosso mercado também, é que ele fala da ilusão do conhecimento. O brasileiro acha que sabe muito e que sabe sobre tudo. E aí, ele fala que eles fizeram umas perguntas básicas sobre questões e 42% das pessoas que responderam erraram as perguntas. Mas elas, na pesquisa, elas achavam que tinham acertado. Então, no resultado foi 42% errou tudo que foi perguntado, dessas questões básicas, mas 3 vezes mais do número de que respondeu achou que estava certo. Então, isso também ele acha que é consequência, né? Ele tem essa visão de que é consequência das redes sociais, onde todo mundo pode opinar. E é fato também que a gente vive em bolhas. Tanto que a gente teve a entrevista do Paulo Marcos aqui, o professor, e ele cita 3 bolhas na fotografia, e que são bem características, né? Então, eu acho que isso aqui não está de nada errado. E é bem curioso a forma como as pesquisas abordam essas estatísticas e como que eles usam as estratégias para saber se a pessoa... porque às vezes pergunta, mas a pessoa não quer responder, né? Então, eles têm lá as suas artimanhas para poder conseguir coletar isso de forma correta. Uma das coisas que eles citaram também é sobre fé, que o brasileiro tem muita fé, onde
eles identificaram que 30% hoje da população é evangélica, 50% católica, 15% não é religiosa, mas acredita em Deus. Olha só que curioso. E a gente vê muito isso hoje na fotografia, né? Tem até... A gente sabe que tem congressos que têm essa pegada mais religiosa, sabe que tem outros que são totalmente contra. Então, a gente vive nessas questões por aqui. Falou também que o brasileiro é muito inseguro, desconfiado. Também não é para menos, né? A gente vive em situações de insegurança constante. Quer dizer, não sei onde vocês estão nos assistindo aqui, mas aqui no Rio de Janeiro, né, eu não tenho nenhuma sensação de segurança em lugar público nenhum. E a gente está sempre desconfiado por conta dos golpes, né? Porque não dá para confiar, porque tudo hoje em dia virou golpe. Falou também que os brasileiros são muito empreendedores, que os brasileiros acreditam na família, que é um percentual muito alto, 96% das pessoas que receberam a pesquisa responderam que acreditam na família. Todos querem dar orgulho para os seus pais. E 80% também diz que a família não precisa ser de sangue se tiver amor. Ou seja, estão menos preconceituosos. Mas existe ainda 20% de uma população preconceituosa que não acredita em outros tipos de formação de família. 52% concorda com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Porém, o que é muito curioso, ele cita um pouco isso na entrevista. Eu ainda não terminei de ler o livro, então não posso abrir muito para vocês. Mas na entrevista do Bial, ele fala que, apesar de 52% concordar com o casamento de pessoas do mesmo sexo, ainda existe uma questão de que a pessoa concorda, aceita, mas não quer ver. Então, eles mostraram até uma cena do casamento da Cecília e da Laís na novela do Vale Tudo, no último capítulo, e que elas dão um mó beijão, né? Inclusive a Lorena, que faz a Laís, eu conheci ela na época que ela fazia curso de teatro na faculdade. Ela era uma das modelos da escola de imagem, a querida, assim. E a galera ainda tem muito preconceito para lidar. Então, isso tudo é importante vocês saberem. E uma coisa que eu achei muito curiosa, mas que faz total sentido e que tem tudo a ver com que acho que vocês vão se identificar, é o seguinte: ele fala, isso eu levei um susto, mas é verdade, ele fala que se fala muito sobre polarização, que o país está dividido, que tem a galera da direita, que tem a galera da esquerda, né? Onde direita seria o Bolsonaro, esquerda seria o Lula. Mas ele fala que, pela pesquisa, o que ele identificou é que o Brasil hoje é centro-direita. Ou seja, está ali no meio do caminho, mas ele considera centro-direita porque é mais conservador. Apesar de começar a aceitar os casamentos de pessoas do mesmo sexo, ainda existe preconceito e ainda existe essa questão muito arraigada à fé. Então, o que me assustou é saber que a maioria da população é centro-direita, né? Porque a gente sempre ouviu essa questão da polarização e de ser um país dividido entre direita e esquerda. E, na verdade, a pesquisa mostra que é o centro-direita. E aí é o que eu acho que faz sentido, porque ele fala de uma audiência silenciosa. Então, se eu for fazer uma comparação meio tosca aqui com o podcast, é muito isso também. A gente tem mais de 2.000 inscritos, eu vejo as visualizações aqui, eu sei que muita gente assiste, muitas pessoas às vezes me mandam mensagem no direct para comentar uma coisa ou outra, mas eu sei que muita gente que assiste não fala nada, nem que é bom, nem que é ruim. Eu não faço a menor ideia do que essa pessoa está pensando em relação aos conteúdos que eu estou trazendo aqui, e que eu sempre peço, inclusive, para as pessoas comentarem. E é basicamente isso que acontece também com o nosso país. A gente tem uma grande maioria de uma audiência silenciosa,
que está assistindo todos os conteúdos de todos os jornais, de todas as redes, e cada hora vai para um lado pensando no que é melhor para ela. Então, e ele fala uma coisa que é muito importante, que as redes sociais mostram só os polos, né? O que são os polos? Os extremos, o meio está em silêncio. Então, eu tenho os extremos da direita, os extremos da esquerda, e na fotografia, eu acho que é a mesma coisa. Se a gente for olhar para o Threads, que agora virou o confessionário, o lugar das tretas da fotografia, pode reparar, se vocês entrarem no Threads, é só a galera lá nas polêmicas. De vez em quando me mandam algumas para eu ler, às vezes até coço o dedinho para comentar, mas eu falo, esse BO não é meu, não vou comprar essa briga. Às vezes incomoda tanto que até compro, vou lá e escrevo, mas eu acho que eu sou exceção, porque a maioria tá ali, ó, no silêncio absoluto. Tá vendo tudo, tá sabendo de tudo, talvez comente com um amigo ou outro, nos grupinhos de bate-papo, nos grupos entre fotógrafos, mas não vem para a rede para defender a sua bandeira. Isso é engraçado, né? Eu, por exemplo, tenho as minhas opiniões políticas e dificilmente, a não ser que eu tenha algum surto, vocês vão ver alguma coisa minha sobre isso no Instagram, nas redes sociais. Vou dizer que eu nunca fiz? Já fiz. Quem nunca, né? Quem tem telhado de vidro, que se cuide. Já fiz, já caí nessa besteira de colocar opiniões políticas nos stories. Porém, isso não foi positivo para o meu trabalho, porque eu atendo muita gente de vários segmentos e de várias áreas, e coisas até assim, galera, por exemplo, aqui no Rio dá para saber bem, mais ou menos, para que lado as pessoas estão. Não os silenciosos, né? Os silenciosos eu não sei nem que bairro que eles estão. Mas os que são de direita, eu sei que a maioria está na Barra, os que são de esquerda, a maioria estão na Zona Sul. E eu tenho cliente de todos os lugares, então não tem como eu ficar postando sobre isso. Não é meu trabalho falar sobre política, então eu prefiro não falar sobre isso, acho que é uma opinião particular. E eu acho também que quando a gente fala, a gente também influencia, e essas coisas eu acho que as pessoas têm que ter a sua própria opinião. É igual discutir sobre time, religião, né? Time, religião e política, aprendi que não se discute e vou manter assim até que eu mude de ideia. Né? Não vou falar até que a morte nos separe, porque pode ser que eu mude de ideia, mas nesse momento, hoje, né, em novembro de 2025, não penso em falar sobre isso. Então, é só uma palhinha aqui do que eu vi sobre a reportagem. Acho que vale a leitura desse livro, porque vai trazer um norte, mesmo que vocês não concordem, tá? Às vezes ele traz na estatística coisas que a gente pensa diferente, que a gente gostaria que fosse diferente, que a gente pensa diferente, que a nossa bolha vê diferente, mas estatística é uma ciência séria, então eu acredito que ele tenha feito uma boa mostragem e faz sentido tudo que ele falou na entrevista. Então eu acho que é legal a gente conhecer para a gente entender do nosso mercado, já que a gente lida com pessoas. E aí, voltando ainda para o nosso tema, né, do que os meus anos de fotografia me ensinaram sobre pessoas, muitos exemplos que eu vou trazer aqui são sobre retratos, tá? Mas eu acho que vale para qualquer segmento da fotografia. Então, o primeiro tema é o que ninguém te conta. Primeiro, todo mundo tem uma insegurança, inclusive os que parecem confiantes. Isso funciona muito para uma sessão de retrato, que quando você recebe a pessoa, você consegue, de cara, talvez não identificar se ela está insegura ou não, mas a partir do momento que você vai executando as ações, você vai começando a perceber, porque o corpo fala, e com o tempo e com a experiência a gente vai percebendo quais são esses sinais. Então, por exemplo, vamos supor que você seja de segmento de casamento. Segmento de casamento é bom de ver também, porque a pessoa não está nem ali prestando muita atenção em você, né? Ela está tão envolvida em outras coisas que ela
ela vai se mostrar muito mais rápido que talvez uma sessão de retratos, onde está só um tete a tete ali, eu e o fotografado, né? No casamento, por exemplo, a noiva demonstra muito isso nas mãos, né? Quando ela está fazendo maquiagem, que ela está apreensiva. O noivo também, às vezes a pessoa fica mais agressiva ou fica mais agitada, você consegue pescar o que está acontecendo ali. Vou dar um exemplo de uma noiva que eu vi uma vez, não era nem um casamento meu, tava de frila. Ela marcou no Copacabana Palace, ela ia casar à noite e ela marcou a maquiagem para as 9 da manhã. Eu falei, nossa, muito cedo, né? Mas por quê? Ela tinha escolhido uma maquiadora e essa maquiadora já tinha um casamento para fazer naquele dia. A maquiadora diz que não quis pegar o trabalho, mas que ela insistiu, então ela falou, eu posso fazer para você só se for antes da noiva que eu tenho já programada. Então só pode ser às 9 da manhã. E aí ela topou. E aí a moça foi lá e a gente foi para fazer o making off da maquiagem. E eu via que toda hora ela estava com um espelhinho, olhando para a maquiagem. Isso não é muito comum. Geralmente a noiva tá ali apreensiva, apertando as mãos, né? Porque ela tá pensando no evento como um todo, mas ela passar a maquiagem toda com o espelhinho se olhando, eu nunca tinha visto. Eu achei aquilo meio esquisito. Quando acabou a maquiagem, lá por umas 11 horas, ela virou e falou que ela ia ao banheiro, ia tomar um banho. Aí já achei estranho. Eu falei, vai tomar banho? Mas tá maquiada? Como é que faz pra tomar banho maquiada? E que depois ela ia almoçar. Aí a gente, tá, tudo bem. Então a gente abaixou a câmera pra esperar ela. E aí ela saiu do banheiro com a cara limpa, toda lavada, toalha na cabeça. E eu falei, meu Deus do céu, e o que aconteceu, né? E aí ela sentou e começou a chorar. E aí falou que não tinha gostado da maquiagem, que ela tinha... As noivas costumam fazer prova de maquiagem, ela tinha feito a prova da maquiagem, mas que no dia ficou diferente do que ela tinha visto no dia da prova, que ela não gostou. Mas também não falou com a maquiadora, ou seja, jogou o dinheiro dela fora, né? E eu fiquei tensa, porque eu sempre fico tensa com aquilo. Falei, meu Deus, e agora? E aí a sorte, sim, eu não conhecia a família dela, nada, ninguém, né? Porque eu tava de frila. E aí o fotógrafo falou, não, Ana, fica tranquila, porque a irmã dela é maquiadora, talvez ela tenha combinado com a irmã. Não combinou, porque depois a irmã chegou no quarto e levou um susto. Mas aí a irmã fez a maquiagem dela, e aí deu tudo certo no final. Mas ela já estava dando sinais, sabe? E a maquiadora não percebeu. Às vezes a gente não percebe também, né? Mas com a experiência, com o tempo, a gente vai pescando mais fácil isso. E de você conversar. Eu nunca faço um ensaio total em silêncio. Eu estou o tempo todo conversando com o cliente, dando feedback, perguntando, porque é importante que ele entenda o que você está fazendo, porque é realmente muito ruim você estar ali no escuro. Se você é fotógrafo e nunca foi fotografado, eu sugiro que você faça um ensaio, contrate alguém ou peça um amigo seu fotógrafo para fazer esse ensaio, para você sentir na pele o que é você estar ali do outro lado, né, sem referência nenhuma do que está acontecendo. Porque, embora a gente conheça o equipamento, eu posso olhar e falar, beleza, ele está usando uma lente 50mm, então vai estar mais fechado. Mas, cara, dá para fazer tanta coisa com uma lente 50mm. E a pessoa que está fotografando é que está tendo aquele olhar. Então é importante você ter essa conversa e essa troca o tempo todo. Quer ver um outro exemplo? Eu fui fazer um ensaio de um rapaz uma vez. Eu fotografava muitas meninas e eu queria fazer portfólio de retrato de meninos. E aí tinha uns modelos na escola. Eu chamei um dos modelos e ele estava na época com cabelo grande. Ele estava com o cabelo bem grande, assim, porque ele estava fazendo uma série, um filme sobre Jesus, e ele era o Judas. E aí a gente foi fotografar no aterro, chegou lá, ele estava de cabelo solto, que ele tinha acabado de lavar, e aí eu falei, nossa, acho muito bonito o homem de cabelo solto, assim, de cabelo grande, né? Falei, deixa solto um pouco para poder fazer mais fotos.
E aí eu fui fazendo, só que nada rendia, sabe? Quando você, na foto, ele não tava com a cara boa, não tava com uma pose boa, nada que eu fizesse, o negócio não prestava. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. Mas eu sou uma pessoa que converso muito, elogio muito a pessoa quando eu acho que ela achou um ângulo, peço para ela ficar se movimentando, fazendo alguns movimentos suaves, né, com a mão, com o cabelo, com o rosto, para eu ver a luz, como é que estão funcionando as coisas. E aí, eu tava elogiando, eu falei, cara, será que esse cara tá viajando? Porque às vezes as pessoas confundem as coisas, né? E eu falei, será que ele tá achando que eu tô dando em cima dele? E ele era um rapaz muito bonito, a mulherada lá na escola dava em cima dele, eu falei, "Ih, vai ver que ele tá pensando isso, né?" Aí eu falei, vamos dar uma parada um pouco pra você respirar. Aí virei pra ele e falei assim, cara, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei alguma coisa que te incomodou, porque eu tô sentindo que não tá rendendo, sabe? A sua cara tá estranha nas fotos, não me parece que você tá natural. Aí ele virou pra mim e falou assim: "Ah, Ana, sabe o que que é? É que eu me acho muito feio de cabelo solto. Eu não gosto de cabelo grande, eu tô com cabelo grande por causa do trabalho, e aí quando eu não tô no trabalho, eu tô de cabelo preso. Então você pediu pra eu deixar de cabelo solto porque acha bonito, mas eu me acho horroroso. E aí eu não consigo entrar num clima que eu consiga fazer a foto". Eu falei: "Caraca, é isso? Prende esse cabelo, pelo amor de Deus", né. E aí ele prendeu o cabelo e dali a sessão, vingou, foi tudo bem. Então a importância de você reparar, observar e perguntar. Às vezes a pessoa também não deixa passar nada, já aconteceu também, é raro, mas já aconteceu. De uma pessoa que era muito, muito, muito fechada, e ela não passava nada, por mais que eu perguntasse, ela dizia que estava tudo bem, embora eu achasse que não estava, mas ela estava me dizendo que estava, então eu tinha que acreditar. E aí no final, quando acabou a sessão, ela falou que estava com muita dor nas costas, porque ela estava tensa o tempo todo. Eu falei: "Ah, eu percebi", mas, eu tenho algumas fotos que ela estava mais relaxada, mas também a gente não faz milagre, né, a gente tenta. Inclusive sobre milagre, tem um cara que é figuraça, ele tem até um depoimento no meu site, depois se vocês quiserem entrar para ver, que ele deixou um depoimento no meu site e no meu LinkedIn. Ele é de TI, e aí a galera de TI é mais desconfiada, né, natural. Ele tinha me mandado uma mensagem pelo WhatsApp, a irmã dele, que eu tinha fotografado, que indicou, e aí ele mandou uma mensagem falando que ele queria orçamento para foto. Eu mandei para ele o PDF com as opções, ele falou que queria uma foto só. Eu falei, beleza. Aí a gente marcou num coworking, porque eu não conhecia ele, então não me sentia muito segura também. Que aí são os processos de comunicação, né? A gente não se conhecia, ele foi indicado, e aí ele não tinha foto no WhatsApp, porque ele não registrou o meu contato, então eu não conseguia ver a foto dele. Aí eu falei pra ele, falei, cara, quando você chegar, você me avisa pra eu poder descer pra te buscar. Agora me dá uma referência, você tá com que roupa, de que cor, porque eu nunca vi o seu rosto, eu não sei como é que você é. Aí ele, não, tá tranquilo. Aí ele foi e falou assim, "Ô, Ana, você faz milagre?" Aí eu falei, pronto, agora lascou, né? Porque o cara perguntou se eu faço milagre. Quando vem com essas perguntas assim, eu já fico nervosa. É isso, e quando a pessoa fala que ela não é fotogênica, porque eu não acredito que não exista pessoa fotogênica. Eu acredito que existam pessoas que não acreditam na sua imagem. É diferente. E se ela não acredita, quem sou eu para fazer ela acreditar, né? Aí, aí eu brinquei com ele e falei, ó, cara, deixa eu te falar, eu tenho um acordo com Nossa Senhora. Ela não faz foto, eu não faço milagre. Aí ele riu e tal, aí descontraiu. Aí ele falou, não, porque eu sou muito feio. Aí, assim, quando a pessoa fala que ela é muito feia, é porque ela é insegura, sabe? Ela não sabe o que ela tá fazendo ali, né? Aí eu falei, não, relaxa, cara, relaxa que a gente, que não acredito nisso não, que a gente resolve. Aí ele chegou, aí eu recebi ele, ele realmente estava um pouquinho acima do peso, mas ele não era, porque eu imaginei, né, quando ele falou, perguntou se eu fazia
milagre, eu já imaginei o quê? O Corcunda de Notre Dame. Um Cerveró, e umas coisas assim, né? Mais críticas, assim, para lidar. E ele era normal. Aí ele chegou, eu ofereci uma água, um café. Aí expliquei para ele como é que ia funcionar o ensaio, já que ele queria fazer uma foto só. E como ele nunca tinha sido fotografado, eu falei para ele: a gente vai fazer uma mini sessão para você entender como é que funciona, porque as primeiras fotos vão ficar ruins mesmo, porque você vai estar tenso, eu vou estar me aquecendo aqui, é igual exercício, sabe? Igual ginástica, a gente tem que aquecer primeiro o corpo para trabalhar. Isso é o meu e o seu. E aí, depois começa a fluir e dali no final, você escolhe a foto que você mais gostou. Aí ele falou, beleza. Aí ele levou algumas opções de roupa, falou para eu escolher, ajudei ele a escolher, ele foi, trocou de roupa e a gente começou o ensaio. E aí eu usei alguns elementos que ele tinha levado livro, celular, tinha uma estante bacana lá, tinha uma luz legal que dava para fazer. No final, a gente sentou, tava com o computador, a gente sentou para ele escolher a foto, ele comprou o último pacote que tinha todas as fotos. Então, era para ser uma foto só e ele levou as fotos todas de um ensaio completo. E aí depois ele me deu um depoimento falando que eu deixei ele super à vontade. Então, a comunicação é super importante. Não é só apertar o botão. Antes da gente chegar no momento auge ali de clicar, 80% do nosso trabalho tem que estar realizado nessa comunicação para que isso consiga fluir e dar um resultado legal, tá? Então, o que a gente falou aqui? Que todo mundo tem segurança, inclusive os que parecem confiantes. As pessoas não querem só uma foto, elas querem validação, elas querem acolhimento, elas querem ser ouvidas. A Amanda e o Elton falaram muito sobre isso aqui no episódio deles, e a Amanda falou muito sobre isso, que os noivos querem ser ouvidos. Isso é muito importante, gente, isso é muito verdade, as pessoas querem ser ouvidas. A minha estratégia com os clientes, principalmente com as mulheres, que têm mais insegurança do que os homens, em geral, né? Porque para tudo tem exceção. Em geral, é poder ter a maquiagem antes, porque aí eu sei que eu vou ter 50 minutos com ela ali de bate-papo enquanto ela está fazendo a maquiagem para me dar um norte. Eu faço a reunião antes para a gente definir os detalhes do ensaio? Faço. Só que às vezes na reunião ela não passa tudo. E no dia eu consigo captar como é que ela tá. Então, eu gosto de marcar de manhã também, porque de manhã ela vem com a cabeça mais fresca, sabe? Se eu marco o ensaio, às vezes não dá, né? Porque às vezes a cliente não tem como. Mas se eu marco o ensaio para de tarde, a possibilidade de acontecer alguma coisa de manhã que tire ela do seu prumo, que coloque ela numa situação, às vezes, que ela não fique confortável, é grande. E não são coisas que eu consiga controlar. Às vezes é um estresse familiar, alguma coisa que aconteceu no trabalho. Então, de manhã, a pessoa está com a cabeça mais fresca, sabe? A não ser que ela não tenha dormido à noite. Então, a gente concorre com várias coisas, vários elementos daquele lugar. Se você, daquela pessoa, né? Da vida dela. E se você, por exemplo, não é o meu caso, mas se você tem um estúdio, ou se você vai fazer a sessão no estúdio é legal porque você tem um ambiente privado para vocês trabalharem e que você pode colocar uma musiquinha, né, que dá uma relaxada, uma música que ela goste. Isso também ajuda a entrar num esquema de flow para o ensaio fluir melhor. Mas nem sempre é possível. Mas é importante que você esteja atenta e que você esteja com os olhos e os ouvidos bem abertos para você, se tiver numa situação dessa, conseguir contornar. E nessas horas, elas falam o que é que elas querem, o que é que elas desejam, como é que elas almejam. Por exemplo, semana passada eu fui fazer um trabalho para uma cliente antiga, para a Vera, que eu sempre falo aqui, e ela convidou, era um treinamento e junto com o treinamento também teve um café da manhã, que ela convidou algumas pessoas do grupo dela de RH. E aí, as pessoas que foram nesse café da manhã ganhavam uma foto, um retrato de presente. Aí ela me apresentou para as pessoas, eu fui fotografando, aí teve uma
uma convidada que falou: depois eu queria ver com você um orçamento para um ensaio, porque eu acabei de fazer a bariátrica e eu tô me sentindo mais bonita agora, eu tô me conhecendo. Aí ela começou a falar do que ela estava vivendo. Eu tinha acabado de conhecer ela, tinha 5 minutos que a gente tinha conversado, que eu dei as orientações para as fotos, e aí ela ainda virou e falou assim: nossa, você é muito famosa. Eu falei: oi? Ela falou: todo mundo no grupo, porque nesse grupo eu não participo, porque é só a galera de RH. Ela falou: todo mundo no grupo te elogia muito, fala muito de você, e realmente você é um docinho. Eu adorei a sua condução, a sua direção, me senti muito leve. Para mim, que nunca fiz foto, me senti muito à vontade. Então, você vê, em poucos minutos ali de bate-papo, eu estava só orientando ela de como fazer as fotos. Ela já se abriu comigo, já falou as coisas que ela estava pensando, mas eu estava ali, presente. Nessas horas eu não uso nem celular, gente. Eu fico um pouco off, assim, o tempo todo ali, porque eu preciso estar o tempo todo presente para poder fazer a melhor foto possível. Ainda mais que eu não tenho muito tempo com elas, sabe? É questão de 5, 10 minutos para fazer a sessão, para tirar uma foto boa. Então, é importante a gente ouvir as pessoas. E uma coisa que a gente vai aprendendo também com a prática é que o corpo fala antes da boca. Então, eu posso perguntar: você tá bem? E a pessoa fala que sim, mas às vezes não tá. Você tá tensa? Então, eu consigo perceber quando a pessoa... Como é que eu sei que a pessoa não tá confortável? Quando ela tá com a mão totalmente espalmada, assim, ó, que eu falo assim: pode relaxar o braço. Aí ela relaxa o braço, mas a mão tá assim, ó, parece gato, sabe? Pronto para atacar, porque ela tá tensa ali com a situação. Ou o ombro que tá muito tensionado, ou o queixo, quando a pessoa tá com medo da câmera, ela joga o queixo para trás, assim, e faz esse papo aqui. Tem vários... as pessoas se comunicam de forma diferente, às vezes. Mas, em geral, você consegue perceber. Esses são os mais comuns. Tem um cara, uma vez que eu fui fotografar, eu achei muito engraçado ele, que eu falava, ele queria fazer aquela foto clássica do LinkedIn, de braço cruzado. E essa foto clássica do LinkedIn, o ideal é que você sorria, porque você já tá com o braço cruzado, né? Senão você faz braço cruzado, ainda sério, você fica muito sisudo. E aí eu falei pra ele: então, beleza, a gente faz essa do braço cruzado, mas essa é legal que você dê um sorriso. Eu não gosto de pedir pra pessoa sorrir, mas eu oriento que seria legal isso, né? E aí, beleza. Aí eu falei pra ele: quando você estiver pronto, eu vou fazer só um teste de luz aqui, que aí você já vai se acostumando com o barulho da câmera, com o meu posicionamento. E aí, quando eu falar: tô ok, aí você se posiciona pra gente fazer. Ele: beleza. Aí ele tava relaxado, aí eu fui, fiz o teste de luz, tava tudo certo. Na verdade, eu já tinha feito o teste de luz, eu só queria que ele se sentisse mais tranquilo com aquilo ali, né? E aí eu falei: beleza, tô pronta. Aí ele foi, cruzou o braço, ficou sério. Aí eu falei: então, eu já tô pronta, podemos? Aí ele: podemos. Aí eu fiz um clique e falei: beleza, vou fazer uma dele sério, aí depois ele vai sorrir. E ele não sorria. Aí eu falei pra ele, falei assim: tá nervoso? Aí ele falou: não. Aí eu falei: então, lembra do que eu te expliquei sobre essa foto? Aí ele falou: sim, pra eu fechar o braço, cruzar o braço e sorrir. Eu tô sorrindo. Aí eu comecei a rir. Aí eu falei: não, cara, sorrindo você não tá, não. Aí ele: não, eu tô sorrindo, não, que isso? Aí eu fui, aí eu falei pra ele: eu vou te mostrar, tá? Aí eu fiz o clique, aí mostrei pra ele tava sério. Cara, ele não sabia onde enfiar a cara. Ele falou: gente, eu jurava que eu tava sorrindo. O cara tava tão nervoso que ele não conseguia nem se perceber, né? Aí eu falei pra ele: vamos fazer o seguinte, respira, toma uma água. Aí peguei uma água, falei: você quer um café? Aí ele: não, uma água tá bom. Aí peguei uma água, conversei com ele. Aí expliquei, falei: olha, meu trabalho é grande, assim, eu tenho uma responsabilidade de saber a técnica, claro, né? O melhor ângulo, a melhor luz. Agora, eu tenho um percentual que não é tão pequeno assim, que se você não estiver confortável e à vontade comigo, se você não confiar em mim, não vai ficar bom. Eu posso ser a melhor fotógrafa, mais técnica, a mais bambambam do rolê, que não vai dar certo. Porque eu preciso dessa confiança e dessa troca. Aí ele falou: não, entendi, tá tranquilo, eu confio em você. E aí,
dali foi. Então, isso acontece, sabe? Já fotografei pessoas também que, na hora de sorrir, tava tão nervoso que a boca tremia. Umas coisas assim muito loucas, gente. Tem gente que pisca, porque tá nervoso. Tem gente que não consegue sorrir. Tem gente que tem ataque de riso, que é muito legal também. Muito legal nada. É engraçado só, mas não é legal não, porque até você conseguir fazer a pessoa parar de rir, e eu começo a rir também, esse que é o problema, né? Que aí eu vou ficando nervosa. Mas enfim, com o tempo, se você já tem prática nisso, você vai percebendo o que tá rolando. E aí nessa hora é sempre bom dar uma pausa para tomar uma água, para respirar. Por que eu faço isso? Isso tem uma explicação técnica. Na programação neurolinguística, a gente usa essas pausas como quebra de comportamento. Então, por exemplo, isso a gente usa muito na hipnose também, e para tirar a pessoa de um estado. Então, vamos supor, talvez não funcione com criança, tá? Mas com adulto. A pessoa está chorando compulsivamente. Se eu falar para ela parar de chorar, aí que ela vai chorar mais ainda. Então, que a gente engana o cérebro. A gente pede para ela fazer outra coisa que tire ela daquele pensamento, daquele tipo de comportamento. Então, quando eu peço para ele beber uma água, para ele respirar, para ele falar uma outra coisa, é justamente para quebrar esse nervosismo dele, tá? Sempre funciona. Fotografia também não é sobre ficar bonita. As pessoas querem ver, isso eu escuto muito, elas querem ver o reflexo de como elas se imaginam. Tem muita gente que fala assim, nossa, você captou... que teve uma menina que botou, tá até no meu site também o depoimento, ela falou assim, eu sempre me achei bonita, mas você conseguiu me mostrar como realmente eu penso que eu sou. Muita gente tem essa questão hoje em dia, tanto do positivo quanto do negativo, tá? Por causa das redes sociais. Então, hoje eu enfrento um desafio que muita gente vai ver o resultado da foto ali na câmera e já quer ver com filtros, sabe? Com mega tratamentos, porque ela já está acostumada a usar esses filtros também nas redes. E aí ela já começa a não se enxergar mais como ela realmente é. Porque nas redes ela usa o filtro que afina o nariz, que afina o rosto, que faz um monte de coisa que na foto a gente não tem. Então tem esse descolamento assim, da realidade, isso é uma questão. Mas tem muita gente que se gosta e que talvez não saiba se fotografar, não conhece os seus melhores ângulos ou a melhor luz. E aí quando vê um resultado profissional, se encanta e fala, caramba, eu tô vendo exatamente como eu imagino que sou, né? Que ela já tá maquiada, já tá produzida. Então, tem essas coisas que são legais, assim, de você trabalhar. Tô olhando aqui o horário, que eu não posso passar da hora, mas tá no tempo. Comenta aqui pra mim depois se vocês acham que isso é real, que acontece com vocês, né? E outro dia eu recebi um comentário aqui que eu falei, eu gosto de responder todos os comentários, mas nem todos os comentários eu consigo responder, porque às vezes eu não sei do que a pessoa está falando. Teve um rapaz que botou assim, eu gravei com o Léo e a gente falou sobre congressos. E aí ele botou de um jeito como se a gente estivesse falando mal e que aí depois a gente que a gente se sentiu mal e começou a falar bem. Eu não sei nem se ele estava falando de mim, se ele estava falando do Léo, de que trecho que ele estava falando, né? Ele não botou a minutagem, então eu não sei exatamente o que ele estava falando, então eu não consigo nem responder. Aí eu botei para ele, não entendi. Porque eu gosto de ter essa troca também. Outras coisas também que acontecem, alguns padrões, né, que a gente vê ao longo dos anos. Que eu tinha citado aqui. Quem fala eu sou feio ou não sou fotogênico são pessoas que geralmente estão com medo do que vai rolar ali. Eu escuto muita gente... no início, quando uma pessoa falava para mim que se achava não fotogênica, eu já ficava nervosa, porque é claro e evidente quando a pessoa diz que não é fotogênica, é porque ela não se vê bonita nas fotos. E aí não se ver bonita nas fotos pode ser alguém que não soube executar,
bem uma direção, em alguma experiência que ela teve, alguma experiência negativa que ela teve com fotografia, pode ser. Eu, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe perturbava meu juízo para tirar foto. E aí teve um dia que ela me comparou com a minha prima. Ela botou a gente, as duas de mão dada, a gente tinha a mesma idade, mesmo tamanho, né? Botou as duas de mão dada assim, numa parede, assim, num muro, e aí falou: vamos fazer uma foto. Ana, sorri pra você ficar boa, porque você sabe, né, que você não é fotogênica. Eu não sabia nem que era fotogênica, mas eu entendi que ela tava me comparando com a minha prima, né, e que, tipo, a minha prima era boa naquilo, eu não. Então eu fiquei com trauma daquele negócio. Então eu sempre, durante muitos anos, eu falei que eu não era fotogênica. Depois é que, estudando fotografia, que eu fui entender que, na verdade, isso é psicológico. Todo mundo pode ter uma foto boa e bonita, se sentir bem naquela foto, desde que ela esteja com a cabeça dela trabalhada. E não tem nada a ver com o corpo, tá? Não tem nada a ver com o fato de você ser nova, ser mais velha, ser gordinha, ser magrinha, não tem nada a ver. Já fotografei mulheres magérrimas, sabe? Com todos os tipos de privilégios possíveis de poder ter um estilo de roupa bacana, uma maquiagem impecável, um cabelo excepcional. Eu tenho pouquíssimo cabelo, né? Mas da pessoa ter um cabelão, assim, sabe? De ter uma presença, de ser uma pessoa muito bonita e não se sentir assim. E já tive exemplos contrários, de uma pessoa super gordinha, que pelos nossos padrões de moda, que graças a Deus estão mudando, né? Mas que ainda tem um certo preconceito e que as pessoas ainda comparam. Podem dizer que não, mas quem ainda compara, né? Tanto que a gente, se não comparasse, não teria tanta gente aí louca pelo Monjaro, não é mesmo? Mas ainda tem essa cultura da beleza magra. E mesmo assim, essas clientes se sentiam lindas e ficavam lindas nas fotos porque elas gostavam e gostavam do que estavam vendo. Então é muito mais de cabeça do que do resultado em si. E isso realmente, apesar de eu saber lidar melhor com isso hoje, às vezes, dependendo da cliente, me deixa tensa, porque tem algumas que eu sei que eu consigo contornar pelo jeito da pessoa falar, sei que eu consigo contornar e que é mais uma questão de ângulo e de não ter tido a oportunidade de ter um ensaio fotográfico com um profissional que vai saber valorizar aquela pessoa. E outras, eu tenho certeza que eu não vou conseguir evoluir muito, porque já começa pedindo melhores elas falam assim, faz Photoshop, né? Pode tirar o papo, o não sei o que, o não sei o que, não sei o que. Aí a gente já sabe o que vai rolar, né? Quem chega controlando tudo costuma estar mais vulnerável, e nem só controlando, tem gente que não só controla, como eu já tive uma situação bem desagradável, que eu não desejo para ninguém, de uma pessoa famosa, me contratou para o ensaio, e aí eu já sabia que tinha todas as possibilidades para dar errado. Por quê? Ela veio para uma agência de marketing, ela não quis conversar comigo para fazer a reunião que eu faço sempre com todos os clientes. Dali eu já estava tensa, porque nessa reunião a gente resolve muitas questões de comunicação e já trata várias coisas para o dia do ensaio. Então eu não sabia o que ia acontecer. Eu mandei umas orientações pela agência de tipo de roupa, o que podia, o que não podia usar. Isso ela cumpriu, porque ela já sabia, ela já tinha feito muitos ensaios com vários profissionais, então ela tinha noção do que favorecia, o que não favorecia. Isso foi tranquilo. Mas em relação à direção fotográfica, aí foi tenso. Porque ela queria escolher o ângulo de luz, não o ângulo de rosto, porque isso eu pergunto, tá? Sem preferência de lado? E aí se a pessoa diz que tem, eu vou naquele lado, que ela se sente mais confortável. Mas não era isso, ela queria dirigir a luz, o ângulo, e ela ficava o tempo todo apertando as mãos, assim. E aí, quando ela viu que ela não ia conseguir me controlar, porque eu que estava dirigindo ela começou a me atacar. Aí ela começou a falar que
E eu dei bobeira também porque eu já tenho cara de nova, embora não seja tanto. Eu fui de macacão na época. E eu falo baixinho, né? Aí era pandemia, eu tava de máscara. Ela queria que eu tirasse a máscara, eu falei que eu não ia tirar. Ela falou, mas a equipe toda tá sem. Eu falei, ok, mas eu não vou ficar. Porque a gente tá. Ah, mas eu tô sem. Eu falei, não, você precisa, né? Porque você tá sendo fotografada. Eu não preciso ficar sem máscara. Eu acho que é uma proteção pra mim e pra você. Aí eu falei, eu tenho familiar em casa que já é idoso, eu não vou ficar sem máscara. E isso foi uma coisa que eu já tinha falado com a agência. Se você não aceitar, eu vou embora. Tudo bem. Você não me pagou ainda, tá tudo certo. E se tivesse pago também, eu devolveria o dinheiro, entendeu? Eu não ia correr esse risco. E aí isso também gerou um desconforto, né? Porque a gente bateu de frente ali. E aí ela foi bem grosseira comigo. Foi horrível, mas eu consegui manter a pose durante o ensaio todo. Eu não gostei das fotos, né? Não publico essas fotos e faz parte do processo. Mas eu já sabia, então eu já deveria ter negado lá atrás. Mas, assim, o que a gente pensa nessa hora nos boletos? Falei, não, eu vou conseguir contornar. Mas quando vem uns anúncios assim, ó, já vem. É como se fosse o seu anjinho da guarda falando, ó, olha o sinal. Né? Se ela não quis fazer a reunião, já era um sinal de que já podia dar muito problema. Podia ser que desse certo? Podia ser. Que ela fosse uma pessoa tranquila? Podia ser. Mas as chances, né, estatisticamente falando, as chances maiores eram de dar problema. Porque já foi fora do escopo do que eu estava acostumada a trabalhar. Mas, enfim, vida que segue. O que ficou importante depois, para mim, de aprendizado como isso, primeiro, para eu não pular os meus processos, porque se eu pular pode acontecer isso, o risco é maior. Segundo, falava muito mais sobre ela do que sobre mim. Ela realmente não se sente confortável em ser fotografada porque ela não tem controle do que está acontecendo. E ela é uma pessoa controladora, essa mulher. E não foi só comigo. Depois eu soube pela agência que todas as fotógrafas que ela contratou depois de mim, ela teve problemas e ela falou mal. E ela usa até hoje as mesmas fotos, enfim. Quem ri demais usa o humor como armadura. Também acontece. Às vezes tem umas pessoas que vão tão nervosas que elas começam a ter ataque de riso. Isso pra mim é um problema, porque eu também fico com ataque de riso, começo a rir também. E em alguns casos eu faço umas brincadeiras pra pessoa rir realmente, quando ela tá muito tensa. Mas nesse caso aqui, se ela já chega rindo assim, eu vou tentar mudar um pouquinho esse comportamento e conversar um pouco antes pra gente poder entrar realmente na sessão de fotos. E geralmente, mas isso aqui não é uma regra, geralmente quem chega em silêncio entrega fotos muito poderosas. São pessoas que já estão mais trabalhadas internamente, que já têm uma ideia do que querem mostrar ou já fizeram uma sessão de retratos, mas isso aqui é mais raro, tá? É bem mais raro, pelo menos no meu caso. Teve uma entrevista que eu fiz aqui com o Beto, e a gente troca muito, né, também, que eu estava conversando com ele sobre fotografar atores, que eu gosto muito de fotografar atores, porque, em geral, eu consigo brincar e sugerir umas coisas mais criativas com eles, né? E aí ele falou que para ele era o contrário, ele fotografa muito mais atores do que eu, e ele fala que é muito difícil sempre, porque eles são muito reservados, na sua grande maioria, e que quando que eles preferem criar um personagem para fazer aquela sessão de fotos, porque quando eles estão sem o personagem, eles se sentem muito vulneráveis, e aí não conseguem render muito. Já aconteceu também, mas é muito raro, de eu fotografar um ator e ficar essa questão tensa, assim, porque ele se sentiu vulnerável. Mas é muito difícil, porque geralmente, nesse caso, eu sempre peço essa reunião e a gente decide o que ele precisa de foto, e aí eu peço para ele pensar como se ele fosse uma pessoa XPTO para esse tipo de foto que ele me pediu. E aí flui, ele entra no personagem e vai. E para mim não me incomoda
que ele seja um personagem, desde que dê o resultado que ele está esperando. 3. A transformação ao longo do ensaio. Conforme eu sempre começo com as poses mais duras, tipo braço cruzado, mais fechadona, porque eu sei que no início a gente está se aquecendo ali, tanto eu quanto o fotografado, e eu falo isso também, sempre falo que as primeiras fotos são as fotos mais ou menos, e que, inclusive, se a pessoa tiver levado várias roupas, para ela deixar a roupa que ela mais gosta mais para frente, porque eu sei que ela vai ficar mais à vontade mais para frente. E aí nessa transformação ao longo do ensaio, a gente percebe a queda das defesas, né, que a pessoa vai se soltando comigo, com a conversa, com o fluxo, ela vai entendendo que não é um bicho de 7 cabeças, que eu vou falando o que está acontecendo ali. Se eu percebo que vai ajudar, eu mostro algumas fotos, que aí a pessoa já fala, nossa, tô curtindo isso, e aí ela vai se soltando mais, vai me entregando mais. Se for aquela pessoa que ela já me falou que ela não se gosta quando se vê nas imagens, dificilmente eu vou mostrar, porque pode ser que piore a situação. Aí vai depender muito do feeling ali, do que eu estiver sentindo, se ela tá me dando de retorno ou não. Mas se eu achar que ela ainda tá na defesa, eu não vou mostrar, porque eu tenho medo que isso piore. Porque se ela já não gosta, se eu não estou conseguindo converter, vai ficar pior. E a gente percebe o momento que a pessoa relaxa, como que os olhos mudam, como que ela se reconhece, ela vai te entregando isso naturalmente, né? E no final ela vai percebendo que ela não precisa performar, que ela não precisa ser uma modelo profissional, e que é mais sobre ela e sobre o que ela quer passar naquelas imagens, para que a gente conversa muito sobre qual é o motivo do ensaio, do que ela quer mostrar, para qual rede social que se ela quer... Eu não gosto de arquétipos, tá? Até entrevistei o Diogo Salaberry, que vai tá aqui no canal, nessa altura que vocês me ouvirem, que já vai estar disponível o vídeo dele. E ele faz muito retrato também, foi um episódio incrível, assim, uma troca muito boa de trabalho. E ele falou a mesma coisa, assim, ele até conhece os arquétipos, mas ele não curte muito, e eu também não, forçar a barra de um arquétipo para uma pessoa, porque às vezes a pessoa quer um arquétipo que ela não tem, o que ela não é. E aí fica forçado, sabe? Então é legal conhecer, para você ter uma ideia, mas eu não curto isso. Eu curto mais fazer alguma coisa que faça mais sentido com aquela pessoa, até porque pessoas se conectam com pessoas. Aí vai ficar ruim se ela criar uma história de um arquétipo que ela não é. E aí a pessoa compra aquilo, quando chega lá é outra pessoa. Porque uma coisa que a gente aprende na programação neurolinguística, a gente aprende a se comunicar e fazer o rapport, que é você falar na mesma linguagem que a outra pessoa fala, para você criar uma conexão, mas a gente não é o tempo todo o que a gente está fazendo no rapport. Então, uma coisa sou eu numa entrevista e o entrevistador fala rápido, eu começo a falar rápido, ele fala alto, eu começo a falar alto, ele fala baixo, eu falo baixo, mais lento, eu vou seguindo o ritmo daquela pessoa e os movimentos dela para me fazer interessante e gerar uma conexão com aquela pessoa, mas eu não sou aquilo ali no dia a dia. É só um ponto de primeiro contato, sabe? Então, acho que o arquétipo tem muito a ver com isso também. Pode ser que esteja viajando? Pode ser. Mas essa é a minha opinião. Então, vamos lá. E aí, o que isso tudo me ensinou? Nesses anos todos de fotografia, e principalmente de fotografia de retratos de pessoas. Me ensinou a ter mais empatia, porque a gente começa a entender que todo mundo tem o seu lado vulnerável, as suas inseguranças, e que tá tudo certo. A gente começa a se colocar no lugar do outro também, a gente começa a se entender também. É um exercício de autoconhecimento, o processo todo de fotografia, principalmente de ser retratado. Existe uma necessidade de ser visto, de ser ouvido, isso é super importante. E eu gosto de fazer esse serviço também para os meus clientes. Eu aprendi com o tempo que não é só sobre o retrato bonito, é óbvio que eu quero entregar imagens lindas, que as pessoas se sintam bonitas,
mas eu também quero entregar imagens que elas se identifiquem, sabe? Não adianta ser lindo e ela olhar e falar, putz, não sou eu. Como o retrato revela aquilo que a pessoa tenta esconder, é surreal. Isso para todo mundo, né? Então, se eu estiver tensa, eu vou mostrar que eu tô tensa. Se eu estiver feliz, eu vou mostrar que eu tô feliz. O corpo realmente fala e a fotografia escancara tudo isso. Como fotografar me amadureceu, me tornou mais observadora, mais humana. Fez eu lidar melhor com a minha timidez, eu acho. Hoje em dia eu consigo transitar bem, mesmo que as pessoas sempre perguntam, nossa, você é tão tímida, mas você fala pra caramba. São chavinhas que eu ligo ali, que eu acho que me ajudam nesse processo e no meu trabalho. E eu brinco mesmo, falo com as pessoas quando eu tenho que fotografar. Nessa hora eu tô no modo trabalho e não tem timidez, eu deixo a timidez de lado para executar meu trabalho com maestria, e acho que isso me faz muito bem, me fez crescer muito. E fotografar pessoas me fez entender que todo mundo está buscando um lugar onde possa existir sem medo. Isso é muito legal. E aqui, para encerrar, para a gente finalizar, agradecendo a Betamax por esse apoio incrível, por esse estúdio lindo que sempre nos recebe com muito carinho, e pela Alcamar Seguros, nosso patrocinador. Eu quero deixar vocês com 2 frases aqui. Fotografar pessoas é reconhecer histórias que ainda não foram ditas. E cada sessão me lembra que, no fundo, estamos todos tentando nos encontrar. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que trabalha com pessoas, porque retratar é, antes de tudo, entender. Obrigada e até a próxima.